A paz do Senhor para todo mundo, estamos aqui novamente. Fizemos hoje um vídeo, hoje 14/3/2024, onde fizemos uma reflexão com base na vida do rei Ezequias. Um dos vídeos do canal, é só você clicar lá e você vai ver, nós falamos sobre biografia manchada. Entretanto, como a palavra de Deus ela é rica, ela é uma fonte inesgotável, quanto mais a gente cava, mais sede a gente fica e mais água tem para beber. Ainda quero continuar refletindo a respeito da vida deste homem de Deus, o rei Ezequias, filho de Acás, um dos reis de Judá, né? Mas agora eu quero meditar com vocês sobre o seguinte tema: que vira em tua casa? Essa é uma pergunta. O que viram em tua casa? Essa é a pergunta. Essa pergunta foi feita pelo profeta Isaías. Ela se encontra, eu quero fazer uso da palavra do Senhor com vocês, no livro do profeta Isaías, no capítulo 39. Está escrito assim: Naquele tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já havia convalescido. Essa é a versão corrigida, tá? Versículo 2. E Ezequias se alegrou com eles, e lhes mostrou a casa do seu tesouro, a prata e o ouro, e as especiarias, e os melhores ungüentos, e toda a sua casa de armas, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que foi que aqueles homens disseram, e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: De uma terra remota vieram a mim, de Babilônia. Versículo 4, onde está o tema da nossa reflexão cristã de hoje. Mais uma reflexão de hoje. E disse ele, versículo 4, Isaías 39:4: Que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: Viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão, ó tio, futuro, virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais até hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E até de teus filhos que procederem de ti, tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: Pois haverá paz e verdade em meus dias. Pois é. Vamos lá. Gente, o texto é bem claro. Já falamos um pouco da vida de Ezequias. Mas o que vem antes do capítulo 39? O capítulo 38 nos relata que Ezequias ele ficou doente. Inclusive, é até interessante que o capítulo 39 ele começa com a expressão naquele tempo. E o capítulo 38 ele começa com a expressão naqueles dias. Então, o contexto vai nos informar que o Ezequias ele ficou doente. E é uma doença mortal. Capítulo 38, versículo 1. E aí o profeta Elias, o profeta Isaías, filho de Amós, todo mundo já conhece aí, 66 capítulos na Bíblia, foi até ele e disse assim: Põe a tua casa em ordem que você vai morrer. Acabou para você, você não vai viver, já era. E todo mundo conhece o texto. Ele virou o rosto para a parede, orou, clamou a Deus, pediu para Deus se lembrar dele. Versículo de número 3. Falou assim: eu tenho um testemunho, eu andei diante de ti, eu tive um coração perfeito, que fiz o que a teus olhos sempre foi reto, sempre procurei andar na tua presença. Isso está lá no capítulo de número, segundo livro das Crônicas, lá no capítulo, meados do capítulo 29, a seguir, está descrito lá, o cronista ele fala muito bem a respeito da vida, né, do reinado do rei Ezequias. Aí, só que ele era contemporâneo de Isaías. Aí, o que acontece? Enquanto Isaías está saindo, Deus fala para Isaías: volta lá e fala para ele
versículo 5 do capítulo 38 de Isaías. Diz assim para Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentaria aos teus dias mais 15 anos. E aí ele ficou muito contente, claro, né? Ia morrer, e Deus ainda deu um sinal para ele. Olha, no relógio de Acaz era o pai de Ezequias, o relógio do palácio. A sombra do sol vai retroceder 10 graus. Um fenômeno, algo sobrenatural. E assim aconteceu. Não vou me estender muito sobre esse episódio, porque não é o foco agora. E isso aconteceu. Deus deu esse sinal. Esse sinal foi tão maravilhoso que a Bíblia vai dizer que depois disso, que ele foi curado da sua enfermidade, no capítulo 38, do versículo 9 a seguir, ele fez um cântico. Ele fez um cântico, né? Diz aqui, capítulo 38, versículo 9. Estou lendo aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal. Cântico de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. E aí ele louva a Deus, ele glorifica a Deus. E isso vai o resto de todo o capítulo 38. E aí depois que ele está curado, inicia o capítulo 39. E aí fala que o rei de Babilônia, o Merodach-Baladã, ouviu dizer, vou colocar aqui, capítulo 39, como a gente leu, ele ouviu dizer, 39, versículo 1, que o Ezequias tinha ficado doente, mas tinha melhorado. Aí ele fez uma comitiva e mandou lá para Jerusalém. O rei ficou todo contente quando chegou aquela comitiva dos babilônios, tal, capítulo 39, versículo 2. E o que ele fez? Ele foi mostrar a casa. Mostrou a casa, mostrou os seus tesouros, suas especiarias, seus ungüentos, na sua casa, em todo o seu domínio, diz o texto. Não houve nada que Ezequias não mostrasse. Ele foi mostrar coisas materiais, bens materiais, possessões, só isso, mais nada. E aí o profeta Isaías de novo chega nele e perguntou, de onde são aqueles homens? Versículo 3. Eles são babilônios, vieram de uma terra longínqua. É? Versículo 4. O que eles viram na sua casa? Eles viram tudo. Versículo 4. Viram tudo. Tudo que existe na minha casa, o ai com H. Não existe nada nos meus tesouros que eu não deixasse de mostrar. E Deus não gostou. Nós já lemos isso em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 25, que ele se exaltou no seu coração. Esse foi o fato. Ele foi soberbo. E a soberba precede a ruína, é o que diz Salomão. E a altivez de espírito precede a queda. Ele foi soberbo. O Ezequias não glorificou a Deus. O Ezequias não adorou a Deus. O Ezequias teve uma oportunidade. Nossa, é um homem de brilhante testemunho. Sim, é fato. Mas nesse momento, diz o texto bíblico, 2 Crônicas 32, 31, que nós já falamos também em outro vídeo, que Deus o desamparou para prová-lo, para ver tudo que estava no seu coração. E o que estava no coração de Ezequias naquele momento era soberba. Ele mostrou os bens materiais, mostrou tudo, mas não falou nada do milagre. Era o momento de ele testemunhar do milagre do Senhor, seu Deus. Esse é um dos propósitos pelos quais Deus levantou Israel no Antigo Testamento, que fosse sua testemunha às outras nações, que pregasse um Deus monoteísta, um Deus único, por meio do qual também o Messias haveria de vir, entre tantos outros propósitos, mas não. Ezequias, neste momento, se preocupou em apenas mostrar os bens materiais. E com base nessa reflexão, agora eu quero aplicar. A pergunta que eu faço para você, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, seja lá você quem for, o que estão vendo na sua casa e o que você tem para mostrar? Tem 3 tipos de casa que a gente pode mencionar aqui. 3 tipos de casa. O primeiro tipo de casa é aquela onde a gente chega e só vê coisas. Só vê coisas. Você vê um bom carro, uma boa sala, uma boa TV, né? Tem piscina, tem ar-condicionado, né? E as pessoas gostam de mostrar a casa, né? Olha aqui o meu bairro, olha a minha casa, olha o meu ar-condicionado, olha o meu sofá, olha o meu lustre, olha a minha cozinha,
olha meu Wi-Fi, olha minha tecnologia, mostra um monte de coisa e você só vê naquela casa bens materiais. Mais nada disso. Só bens materiais. A única coisa que a pessoa tem para mostrar são posses. Tudo coisa passageira. Tudo isso que vai ficar. Segundo tipo de casa que a gente vê, que foi que viram em tua casa, que estão vendo na tua casa. Segundo tipo de casa é aquelas casas em que a gente só vê pessoas, só pessoas. Às vezes você vê uma pessoa arrogante, ou às vezes você vê uma pessoa afável, ou você pode conhecer crianças que são obedientes aos pais, crianças que dominam seus pais. São pessoas, né? Apenas pessoas, problemas de pessoas. Mas tem um terceiro, finalmente tem uma terceira casa. Tem aquelas casas que a gente chega, não sei se já aconteceu isso contigo, mas que você não se importa com o bem material, com a riqueza, com a opulência. Eu já fui em casas assim, né? Mas também não se importa com problemas interpessoais que tem na família. Sabe por quê? Que você não presta nem atenção nisso, às vezes? É porque você vê um ambiente sobrenatural. Essa é a verdade. Você vê um ambiente em que Deus habita naquele lugar, né? É diferente. O clima é diferente. A atmosfera é diferente. Porque você vê a fé reconfortada e às vezes são casas que não tem tanta magnificência, não tem tanta coisa assim material para mostrar, né? São casas simples, bairros simples, né? Mas você vê Deus naquele lugar. Você lembra daquele louvor? Igreja pequena? Tem isso também, né? Igreja pequena. E às vezes eu paro para pensar em coisas que a gente vai, sabe? Em coisas. Aí você vai numa igreja, a igreja ela tem ar-condicionado, a igreja ela tem bancos estofados, a igreja ela está situada num bom bairro, a igreja mais a presença. E a presença? O que você quer ver quando você vai numa casa? Eu quero ver a presença. Você quer ver a presença. Nós queremos ver a presença. E aí vem a questão. Nós estamos mostrando Jesus na nossa casa? Tem um texto lá no Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 12, e a partir do versículo de número 20, eu vou colocar aqui, Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo de número 20, Evangelho de João, só um momentinho aí, 12, a partir do versículo 20, está escrito assim, ó. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo, Senhor, queríamos ver a Jesus. As pessoas vêm, mas elas querem ver Jesus. O que a gente está mostrando? Às vezes o pregador ele quer mostrar sua eloquência, seu terno novo, sua retórica. Às vezes tem gente que quer falar tão difícil para parecer tão sábio, né? Eu me lembro de um pregador que ele quis falar tão bonito, né? Tão enrolado, que acabou se enrolando na frase dele. Ele quis falar assim, poderoso e soberano Deus, e ele disse, poderoso e saboroso Deus. Esse pode, né? Um outro, ele falou assim, a igreja não tinha nem 50 pessoas no dia. E aí ele mudou a voz, assim, meus irmãos, neste grande conclave espiritual, Deus expulsará os enfermos e curará os demônios. Aí eu fiquei olhando assim, falando, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Né? E Jesus, cadê Jesus? Cadê Jesus? E muitas das vezes a gente se preocupa também, às vezes pensa que Deus ele tá no terremoto, que ele tá e às vezes não é nada disso. Às vezes a gente fica se preocupando, pensando que Deus ele vai aparecer no terremoto, que nem lá para Elias, né? Mas Deus não estava no terremoto. Vem um vento forte, Deus também não estava no vento. Deus estava o quê? Na voz, na brisa, mansa, suave. Deus
multiforme, Deus fala de várias formas, de várias maneiras, e a gente precisa ter esse discernimento para poder entender, ouvir a voz de Deus. E fica-se a pergunta: que viram em tua casa, Ezequias? Que viram em tua casa? Viram tudo. Tudo o quê? Tudo que é material. Só isso. Mais nada. Por outro lado, você pega um Jesus que não tinha... as aves do céu têm ninho, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas ele era a própria presença. Jesus envia os discípulos e fala assim: vocês vão, não peguem nada, né? Nem bordão, nem alforge, e não vai faltar nada para vocês. Abandonaram tudo para seguir o Mestre, mas construíram uma casa lá em cima, né? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde ladrões minam e roubam. E às vezes a gente fica tão preocupado com o dia de amanhã, o que vai acontecer, como é que não vai ser. E Jesus, no seu sermão do monte lá, em Mateus capítulo 6, ele falou assim que os gentios procuram todas essas coisas. Pode ler o contexto lá, é comer, beber e vestir, né? E às vezes a gente fica até fala, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas. Não, o texto não diz as demais. O texto não diz as demais. O texto diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Que são estas coisas? Comer, o beber e o vestir. O comer, o beber e o vestir serão acrescentados. Deus vai suprir as necessidades. Davi conta uma experiência sua, dizendo assim: eu fui moço e hoje eu sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado nem a sua descendência mendigar o pão. É Deus quem toma conta, é Deus quem cuida, e nós precisamos mostrar Jesus para as pessoas. As pessoas querem ver Jesus na minha vida. As pessoas querem ver Jesus na minha família. As pessoas querem ver Jesus no meu trabalho. As pessoas querem ver Jesus. Eu não sou nada. Você também não é nada. Não pense que você é alguma coisa. Você também não é nada. O que nos valoriza é a presença de Jesus. Deus em Cristo te abençoe. E a pergunta é: o que estão vendo na sua casa? Só bens materiais? O que estão vendo na sua casa? Só briga, contenda, desavença? O que estão vendo na sua casa? Estão vendo Jesus? Se não estiver vendo Jesus, que comece a ver Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe e se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Compartilha com alguém esse vídeo para que essa palavra chegue também, identifique, a gente possa alcançar mais pessoas. Forte abraço, que Deus abençoe a todos. Tchau.